agora eu vou começar falando a respeito do Estado. Então a gente tem que procurar sempre estar descomplicando, né? Tornando uma linguagem que muitas vezes é pesada, numa coisa mais inteligível, numa coisa mais degustada, para na hora da prova a gente acertar nossas questões. Outra característica que nós temos que observar é que, dependendo do nível da prova e do cargo, as organizadoras elas vão cobrar um nível de conhecimento. Então, muitas vezes a gente estuda de forma errada. A gente faz um aprofundamento doutrinário muito grande, quando a prova que nós vamos fazer, ela exige muitas vezes um conhecimento raso, superficial. Então, assim também, a gente, além de estudar desnecessariamente, uma outra coisa que a gente não pode fazer nunca é sairmos do edital. Quando você está estudando, começando a estudar para concurso, aí é mais que necessário que você estude toda a matéria relativa àquele assunto que você está estudando. Quando você vai fazer uma prova, principalmente quando você não tem muito tempo, você tem que focar no edital. Então não adianta eu querer estudar toda a parte de administração geral, administração pública, se o meu edital ele é bem específico. Então muitos trabalhos que a gente observa, muitos cursos, eles dão aquele geralzão e o aluno acaba sendo lesado. Então é um outro cuidado que nós temos que ter quando a gente estiver estudando. Então o nível a que a organizadora está pedindo, relacionado com o cargo que você vai prestar o concurso, e também não estudar nada próximo à prova que estiver fora aí do teu edital. Legal? Então a parte do Estado, que é onde nós começamos a nossa aula, essa palavra Estado, vem a palavra governo, está lá presente no item, e vai ter a palavra sociedade, que é o nosso ponto de partida. Esse termo Estado, um conceito bem genérico para ele, seria o quê? A sociedade politicamente organizada. Então, toda a sociedade politicamente organizada, ela vai estar constituindo, segundo a linguagem dos principais autores, o que nós conhecemos como Estado. Esse conceito, tal qual nós conhecemos hoje, o Estado chamado Estado moderno, ele vai surgir lá nos idos do século XVI, então início do século XVI, com um grande teórico da época, que era o Maquiavel. Ele vai escrever lá o seu livro, o livro mais famoso, que é O Príncipe, que ele vai dar mais ou menos as diretrizes que o monarca, que o príncipe, ele teria que seguir, um manual de cabeceira do príncipe, para ele atingir o seu objetivo maior, que era o poder centralizado. Então, o poder sobre toda a nação. Então, essa é a ideia do surgimento do Estado. Essa definição, ela não vai ser cobrada diretamente assim no concurso. Muitas vezes, ela aparece mais no corpo da questão, para reforçar a ideia que o examinador está tentando passar. O que eles mais vão focar nas provas, independente da banca, CESP, se é a Fundação Carlos Chagas, a própria ESAF, eles vão focar mais nos elementos constitutivos do Estado. Por quê? Porque a partir desses elementos, nós podemos realmente caracterizar esse Estado que vai surgir lá nos idos do século XV e século XVI. Então, os elementos constitutivos, eles vão definir melhor o Estado. Porque, ainda que haja alguma discordância entre os autores, vão ter elementos que eles vão estar presentes em todas as definições. Então, nós começamos com o elemento povo, nós temos também o elemento território, e nós temos também o chamado território, chamado poder soberano. Poder soberano. Aí nós podemos fazer uma divisão. A gente pode fazer uma divisão e dizer que tanto o povo quanto o território, eles vão ser os elementos materiais da Constituição desse Estado. Então o povo vai ser o conjunto de pessoas que vai viver sob a soberania de um determinado Estado. Então o povo, conjunto de pessoas que vai viver sob a soberania, ou seja, sob a legislação também, de um determinado Estado. Se faz necessário a distinção entre povo e nação. Então o povo ele vai ser
diferente do conceito de nação. Enquanto a nação vai reunir, né, o conjunto de pessoas que vão ter conjunto de tradições relacionadas à língua, aos costumes, à questão religiosa também, a nação, o povo já não. Então o povo é somente o conjunto de pessoas que vão estar reunidos sobre a jurisdição, sobre a soberania de um determinado estado. Não necessariamente está relacionado com questões culturais. E aí a gente pode citar língua, a gente pode citar religião, a gente pode citar outros fatores que formam a nação e que não vão estar presentes no povo. É importante a gente distinguir, principalmente porque no Estado moderno nós vamos observar alguns países que vão reunir no seu território diferentes pessoas, conjunto de pessoas de diferentes tradições, de diferentes etnias, de diferentes religiões, de diferentes culturas. Então essa é uma ideia que a gente tem que carregar para a hora da prova. Essa distinção é necessária. E a gente fala então dos aspectos materiais, a gente cita o território, falando que seria a delimitação geográfica, o espaço geográfico onde um determinado estado ele vai exercer a sua soberania também. Então é aquele pedaço de terra onde quem manda vai ser o Estado, onde não vai haver uma interferência externa. Então essa é a ideia para a gente de território. Esses dois conceitos, esses dois elementos, eles são bastante tranquilos, então eles vão estar presentes em todas as definições. Então qualquer questão que nós nos depararmos, independente da organizadora, vão estar presentes esses dois elementos constitutivos do Estado, que são os elementos materiais. Sempre vão estar presentes, não mudam nunca. A divergência que vai ocorrer, dependendo da organizadora, muitas vezes dependendo também do nível do teu concurso, é com relação ao terceiro elemento, que seria um elemento mais formal do que material. Seria o chamado poder soberano. Esse poder soberano, muitas vezes, ele aparece com outra nomenclatura. Antigamente, ele aparecia só como soberania. Esse conceito foi um pouco ultrapassado, porque a soberania, segundo o entendimento majoritário, se aplica mais à soberania, à questão interna do Estado, não nas relações internacionais. Então surge um outro conceito, somado à soberania, que no conjunto vai formar o chamado poder soberano, que é o elemento chamado independência, que aí se refere a uma espécie de soberania nas relações internacionais. Então é o reconhecimento externo da soberania desse Estado. Por exemplo, no caso brasileiro, então após a independência do Brasil, ela só vai ocorrer de fato depois do reconhecimento dos países que controlavam o mundo no aspecto político, geopolítico. Quem detinha o poder internacional naquela época eram os grandes impérios. Então nós tínhamos o Império Britânico, na figura da Inglaterra, que vai chancelar essa independência do Brasil. Então há necessidade de um reconhecimento externo. Atualmente, nós estamos vivendo um processo de busca por reconhecimento de soberania, que é a questão da Palestina, o Estado palestino. Então, o Estado da Palestina, aí nós voltamos um pouquinho no tempo e analisamos a questão da criação do Estado de Israel pela Organização das Nações Unidas em 1948. Ok. Aí tivemos vários acontecimentos relacionados a conflitos entre Israel e a Palestina, de modo que Israel vai ocupar boa parte dos territórios que anteriormente pertenciam à Palestina. E a Palestina, com isso, ela acaba perdendo a soberania sobre o seu território, que é um dos aspectos constitutivos do Estado. Então, se ela perde o poder soberano sobre o seu território, então, internacionalmente, a Palestina deixou de ser reconhecida como um Estado soberano. Ou seja, não é só internamente, há necessidade desse reconhecimento internacional, que, de certa forma, vai legitimar esse Estado. Então, essa é a ideia que surge para a gente. Então, pode aparecer como independência. Peraí, deixa eu apagar aqui. E pode aparecer também como governo. Pode aparecer de diversas maneiras, mas o sentido, ele não vai mudar. O sentido é o mesmo, que é o chamado poder soberano. Dependência. Então, geralmente, nas questões de prova,
são esses elementos que vão caracterizar esse Estado moderno que vai surgir. Esse conceito do poder soberano, ele vai ficar cada vez, segundo alguns autores, e a gente tem que estar atento para essas mudanças, que elas podem ser cobradas na prova. Ele vai estar cada vez mais relativizado em virtude do quê? Dos organismos internacionais, as associações que vão se dar entre os diversos estados. Como exemplo, nós temos a formação dos blocos supranacionais. Nós temos a União Europeia, no âmbito aqui da América do Sul, nós temos a chamada Unasul, que vai ser uma organização política, social, econômica, onde os países membros, de uma certa forma, o entendimento é esse, quando eles começam a fazer parte de um organismo internacional, esse sentido da soberania plena, ele acaba ficando um pouco de lado em virtude da coletividade, da associação dos países. Então esse é um entendimento que vem sendo utilizado também, ou seja, que o poder soberano ele vai ficar cada vez mais relativizado nesse mundo globalizado, onde muitas vezes o país ele tem que se sujeitar a uma interferência exterior. Aí nós podemos citar o caso da Síria. Então a Síria está tendo problemas internos com relação ao regime lá do governo, o Bashar al-Assad está massacrando sua população, e no âmbito da ONU, que é uma organização multilateral, nós temos uma pressão, uma forte pressão internacional para intervenção nesse país, que dessa forma vai ter o seu poder soberano relativizado. Então essa é uma ideia que começa a ganhar um pouco de corpo para a gente poder entender. Agora, nós vamos fazer aqui, vamos olhar aqui uma questão, para a gente poder massificar isso que a gente viu, você acompanha aí no teu material. A questão vai falar sobre, é uma questão da ESAF, que vai falar sobre o Estado. Então acompanhe comigo. Ó. Um Estado, ele vai ser caracterizado por 4 elementos. Aí fala lá, ó, povo, território, governo e independência. Então são os elementos constitutivos do Estado. Geralmente vai aparecer dessa forma, pode ser trocado o último elemento constitutivo, que é o poder soberano. Aí no caso foi acrescentado a independência, a banca, para você estar atento, tem que marcar sempre a ESAF, dependendo se fosse a CESP, poderia aparecer só poder soberano, poderia aparecer como um dos elementos o governo também, que vai caracterizar essa soberania interna, então é a capacidade de administrar internamente o Estado. Então vão ser palavras que vão estar aparecendo e a gente tem que se habituar, ok? Então essa definição de Estado, ela muitas vezes vai se dar mais pelos elementos constitutivos do que pela definição em si, que como nós vimos, vai variar um pouco, mas basicamente ainda está relacionada com aquela definição lá do Maquiavel. Então a sociedade politicamente organizada. Então é um conceito que sintetiza esse entendimento de Estado. O Estado também, como característica, ele vai ter o chamado poder extroverso. O que vem a ser esse poder extroverso? Então, o Estado ele tem como característica a capacidade de legislar e também de tributar, cobrar tributos de quem? Do seu povo, né? Das pessoas que vão constituir aí as pessoas, o conjunto de pessoas desse Estado. Então ele tem essa característica, tanto de tributar, quanto também de legislar. E isso dá uma prerrogativa para esse Estado de unilateralmente impor obrigações às pessoas que vão constituir o povo desse Estado, independente da aceitação ou não. Ou seja, ninguém pede a sua opinião quando vai instituir uma lei, e ninguém pede a sua opinião quando vai instituir uma nova tributação. Então esse poder, ele cabe ao Estado exclusivamente. Então só o Estado é o único organismo que vai ter esse chamado poder extroverso, que é de instituir obrigações unilateralmente. Ok? Então é mais uma dica relacionada ao conceito de Estado. Poder extroverso é sinônimo de imperatividade, tá? Isso aí é uma expressão italiana que tem no direito administrativo também. Beleza? Pessoal, boa noite para vocês. Boa noite, pessoal da web. Pessoal que tá... Hein? Tá sem som? Alô, alô? Tá não? Tá saindo som aí? Tá beleza. Tá dando opinião errada. Monitor, inferno. Olha só.
Eu tô meio afastado daqui porque eu operei na segunda e operado anda daquele jeitinho assim, né? Operou o quê, Evandro? Cara, eu operei uma coisa que criança opera e não é... não é isso. É outra coisa. Isso, apendicite. Mas tá tudo tranquilo, já tá bem. Então, olha só, pessoal, a gente tá transmitindo para vocês, a gente tá dando aula para vocês gestão de pessoas, pro pessoal que tá na web também, que tá assistindo a gente. Vocês já viram que são matérias novas e gestão pública e orçamento. Você vê que são matérias novas, você vê que são matérias que estão caindo corriqueiramente nos concursos, igual a arquivologia, também está caindo em tudo quanto é concurso. E hoje, cara, o concurso profissionalizou. Se você tentar escolher o que você vai estudar, você está perdido. Tem o trivial, cara, igual comer arroz com feijão. Português, informática, conhecimentos gerais, administrativo, constitucional, é trivial. Tem que saber e tem que saber muito. E o restante, Evandro, o restante, você tem que vir aqui e se matar de estudar. Vou repetir uma coisa que todo mundo sabe já. Só que eu falo, não acredito. Você só não gosta da matéria enquanto você não aprende ela. Tem alunos meus que odeiam raciocínio lógico e matemática. Depois que aprende, ama matemática e odeia português. E tem cara que depois que aprende português, ama matemática e detesta o direito. Você vai gostando de estudar da mesma forma que você vai aprendendo a matéria. Tranquilo? A gente vai ter nesse final de semana, o que a gente tem nesse final de semana? Analista da Receita, alguém que dentro vai fazer analista? Ninguém, né? Alguém vai fazer o TRF Quinta Região? Não, então o pessoal que está no presencial não quer viajar, que é o TRF Quinta Região e analista da Receita. São dois concursos bem pesados, mas são concursos que têm muita vaga e são concursos bons de se fazer. Quem está aqui no presencial que não se inscreveu e não quis viajar, perdeu a chance. O TRF da Quinta Região é mais tranquilo, cara. Tipo assim, Evandro, analista da Receita, Marcelo, você me ajuda? Você que é fiscal? Da área fiscal, me ajuda aqui, ó. Aponta aqui de 0 a 10, aponta para eles aqui o nível de dificuldade do TRF e de analista da Receita. Aponta aí. Tendo por base analista da Receita, certamente o grau é muito, 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 muito alto. Já analista do TRF, claro que também a depender da banca, certo? Normalmente FCC pega analista de TRF, aí o grau de dificuldade vai baixando. Agora, também tem as matérias específicas, né? Se você é formado em alguma matéria específica, tipo contabilidade, e abrir vaga para aquela matéria específica, e você dominar aquela matéria, também vale a pena. E aí, a depender do nível dessa matéria e do tipo de especialidade que você escolher, vai baixando o nível, porém, sempre a analista da Receita Federal vai estar explodindo. Agora, você quer ver que bacana? Eu vou te fazer uma pergunta. Qual que você acha que é mais fácil de entrar? Analista ou TRF? Analista é muito mais fácil de entrar, já está acostumado com o meu discurso. Quanto mais difícil o concurso, mais fácil de entrar. Quanto mais fácil o concurso, mais difícil de entrar. Além de quantidade de vagas também, é o seguinte, quem está preparado para cá entra mesmo, cara. No tribunal, você pega uma prova da FCC, cara, a porcaria do concurso tem 100 questões, você tem que fazer 98 para entrar naquela merda. E todo mundo sabe que o que eu estou falando é verdade, não estou jogando conversa fora. Meu povo, olha, a gente já está no segundo semestre de 2012, eu vim ano passado aqui em 2011, falei que esse ano ia ser um ano dos concursos. Olha só, eu acabei de cantar 2 editais no final do mês, nesse final de semana, e nenhum de vocês está inscrito em nenhum dos 2. Outra coisa, quem aqui vai fazer técnico da Receita Federal? Tá. Vocês que vão fazer técnico da Receita Federal, agora, pessoal que está na web, eu vou falar do meu povo do Paraná aqui, que o Paraná é lindo. Aqui em Cascavel tem um lago municipal que é a coisa mais linda do mundo. Então ninguém quer sair daqui. O pessoal quer trabalhar aqui, correr no lago municipal, quer viver uma vida bacana. Eu já falei, se não quer sair daqui, tem um lugar muito legal para trabalhar, que é a prefeitura. Vai ganhar R$850. Quem trabalha na prefeitura aqui? Tem alguém que trabalha aqui na prefeitura? Cara, tem gente que trabalha na prefeitura e não levanta a mão só porque está com vergonha. Porque, puta merda, para trabalhar vai ganhar R$850 é de doer, né? Mas a prefeitura é isso mesmo, filho. Não tem a minha monitora trabalha. Você ganha quanto na prefeitura? R$1.000 na prefeitura. R$1.000 dá para viver? Não sei como, cara. Tô abastecendo o carro da minha esposa ali, vou fazer uma compra, acabou R$1.000. Se você quiser viver com um tanque cheio e com a compra na mala, R$1.000 dá para você viver. Eu não estou jogando conversa fora. Tem gente que se ofende com isso, eu não estou nem aí para você que se ofende. Você que se ofende não devia estar estudando para concurso. Estudar para ganhar R$1.000 está de sacanagem. Olha só. Para quem está estudando para assistente técnico da Receita, vai viajar para fazer Brasília e São Paulo, não vai? Cara, eu às vezes quando eu chego aqui, não é possível que em 5 anos de alfa, quando eu chego para você e falo, tu não vai acreditar no que eu estou falando.
Nego, saiu o concurso, que é a galinha dos ovos de ouro, amigo. Nem que você não queira entrar, para pelo menos mexer com o teu ego. Saiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cara. Olha só, o TJ São Paulo vai pagar 4.100 inicial. Só que eles estão em plano de carreira, que ele vai para 5 mil e pouco quando vocês entrarem, que ano que vem. E outra, que eu vou dizer para você, saiu 1.000 vagas. Os últimos 3 concursos, eles chamaram 3 vezes o número de vagas. Ou seja, saiu 1.000, no mínimo nomearam 3.000. Só que esse concurso é tão sem vergonha que tem 1.000 vagas, o presidente do tribunal já foi na internet, já disse que vai chamar no mínimo 2.000 e já. Ou seja, essa porcaria vai virar quase 5.000. Tem vaga em tudo quanto é lugar, inclusive em Presidente Prudente aqui, Assis, 50 vagas num lugar, 50 no outro, está pertinho, viagem, vai fazer concurso. Não dá para ganhar bem morando aqui. Lembrando que eu sou do Rio, estou aqui. Meu pai fica, ai meu filho, volta para casa, vou voltar naquela merda, naquela cidade escrota. Ah, Evandro, você não gosta da sua cidade? Não, não gosto. Ah, mas e os caras que moram aí? Dane-se, aquilo não me deu oportunidade, eu tive que sair de lá para vencer. Meu povo, o que eu falo para vocês é o seguinte, tem mais criança que não. A gente tem que tomar uma posição na vida da gente, tem que ver o que, que é. Fica todo mundo me enchendo o saco, né, Giovanni? Ai, tadinho, operou na segunda, não pode falar. Posso falar o cacete, eu não vou morrer, eu só estou com um ponto. Mas se vai acontecer, eu gritar, o ponto estourar. E aí? Vai lá e constrói de novo. E de mais a mais, super-herói não morre, então não tem medo de morrer. Não é verdade? É? Ó, eu e Marcelo Adriano, a gente ficou em reunião a tarde inteira em reunião. E tem hora de levantar, eu parecia um velho, né? Ah, morrendo de dor. E funcionou, estou aqui com vocês, meu povo. Esse ano é duplo. Vai esse ano para vocês passarem no concurso. E vai esse ano de preparação para vocês, para quem não passar, ano que vem tu passa, ano que vem vai ter mais concurso. Está previsto 25% a mais de edital do que esse ano que vem. Ai, Jesus, ai, um monte. E eu não faço inscrição para porcaria nenhuma. Não adianta, filho, tem que pagar a inscrição. Ó, não adianta pagar o cursinho se não faz o concurso. Vende o carro, vende a casa, pega empréstimo, não sei o que você vai fazer, essa porra não é filantrópica, não. Você tem que dar um jeito na tua vida. E outra, não escolhe o concurso. Cara, as matérias do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tá praticamente a mesma porcaria que tu estuda para assistente técnico da Receita, com aquelas matérias sem vergonha no final de semana para você, que é regulamento interno, aquelas porcarias que ninguém estuda. Pegou, leu, foi e fez a prova. Ah, Evandro, mas eu não sei se dá para ganhar 4.100 morando em São Paulo. Eu não estou pedindo para você morar na capital. Vai morar no interior. Ai, a minha mãe mora aqui, trabalha em Presidente Prudente e viaja para cá. Cara, é melhor estar lá e ganhar 5, 6 daqui a um tempo do que estar aqui ganhando 1.000 com a tua mãe do lado, enchendo o saco. Mãe e pai fica bom quando você tem dinheiro, aí fica tudo lindo. Te amam, né? Te amam, né? Não, enquanto tá longe, te amo. Te amam, né? 300 te amo. Entendeu? Então, pessoal, funciona assim. A gente parou de ser criança. Então, olha, pro pessoal da web, vocês que vão fazer prova amanhã, boa sorte para vocês, para quem estudou, porque boa sorte é quando a preparação encontra oportunidade. Para você que não estudou, eu quero que você se arrebente todo na prova, que o pé da cadeira quebre, que a sua caneta estoure. Porque, amigo, se o pé da cadeira quebrar e você cair, se você der um peido e se cagar todo na hora da prova, se você rasgar a prova, se você engolir a prova, dá no mesmo que tentar fazer sem estudar. Então não dá nada. Dá nada. Fazer prova sem estudar é besteira, é burrice. E outra, concurso você não faz um, você faz vários. Você sabe por quê? Tinha um aluno nosso, posso falar seu apelido? Não, né? Posso, tá. A gente botou o apelido dele de Shrek. Evandro, por que o apelido dele é Shrek? Você Ele vai ver parece aqui. com Shrek. Ele vinha, reclamava, chateava, enchia o saco. Passou, tá trabalhando na NSS. Tá, você ganha quanto lá? Pode falar. 4.000. 4,5. E tá ali. Porra, tá uma merda. Trabalho demais. Eu tenho que voltar a estudar. O que que eu faço? O seu chefe tá te vendo. O que que eu faço? Eu tenho que melhorar de vida. Vem cá, Shrek. Vem cá. Por quê? Tá, olha só. Acabou de passar num concurso e já tá querendo estudar de novo. Mas é bacana. Tem 3 minutos, tá? Que a gente tem que dar aula. Eu acho que o Evandro quer que eu fale para vocês, basicamente, o que ele já falou aqui. Ele plantou uma ideia, eu assumi essa ideia, estudei que nem um louco, enchi o saco de todo mundo, eu perguntava para todo mundo, mandava e-mail, chegaram a me chamar até de maluco aqui um pouco. Em casa, rolo e confusão. Louco, mais louco que você, eu acho. Tá. E enfim, ele jogou a ideia, eu assumi a ideia. O Evandro às vezes pode parecer até meio maluco, assim, quando ele chega e fala, vende o carro, chuta a avó, faz não sei o quê, vai quebrar o pé da cadeira, leva 5 canetas, porque uma, né, pode pifar as 4 e uma funcionar. Só que
É a realidade. Se você começar a estudar, o cara que fica aqui 1 ano, 2 anos, ele vê que é assim mesmo, que não tem jeito. Você tem que chutar tudo pro lado. Né? Pega lá, ó, teu irmão. Pega o Paulo lá, por exemplo. Ficou 3 anos aqui, né? Tá lá, ó, PRF agora. Eu saí de uma faculdade, fiquei 5 anos lá me ferrando na faculdade. Saí de lá, sou um economista, desempregado. Podia pegar um salário de o quê? Milão, né? Às vezes pior do que a prefeitura. E você vê, estudei 1 aninho só. Estudei 1 ano e 2 meses praticamente. Tô lá, ó, salário de 4,5 conto, trabalho num lugar que é um espetáculo, muito bom de trabalhar. Entendeu? Tem serviço pra caramba. O INSS tem muito serviço. Mas é muito gostoso de trabalhar, o tempo passa rápido. Hoje eu estou aqui por quê? Porque eu vim conversar com eles aqui, porque eu quero agora voltar a estudar de novo. Fiquei 3 meses parado ali sem estudar, voltei 1 mês atrás de novo. E agora eu vi que vai sair analista, né? Então vou pegar minha área agora e vou estudar mais um pouco. Quero ganhar um pouquinho mais, né? Entendeu? Basicamente é isso, gente. Então assim, o Evandro às vezes pode até parecer meio maluco. Tem gente que chega aqui e vê ele a primeira vez, né? Falando, esse cara é meio doido. Eu também pensei isso. Mas depois eu vi que era mesmo. Valeu a pena vestir. Valeu a pena vestir a camisa, porque, poxa, eu tô lá. Então todo mundo ficou feliz, a minha família, né? Todo mundo fica feliz. Você está ganhando melhor, a tua situação melhora, o teu nível, você mais bonito, não sei não. Né? Mas tudo melhora. Então pode confiar nesse rapaz aqui, porque eu confiei e valeu a pena. Valeu. Parabéns, cara. Show de bola. Para finalizar, meu povo, olha, para finalizar eu digo o seguinte, eu acompanhei a situação dele, eu acompanhei a briga dele, que ele teve até uma briga familiar forte. Para quem não sabe, foi ele que me chamou de traficante, porque ele falou, eu moro perto da casa dele, aqui em Cascavel, né? Aí ele me via passando naquela moto do Power Ranger, aí ele contou para todo mundo lá, porra, esse cara tem uma moto, depois chega num carrão, eu acho que esse cara trafica droga. Aí quando eu tirei o capacete, ih, cara, é você. Valeu, botei me difamado aí no bairro. Mas é meu amigo, eu vi as dificuldades, eu vi tudo que ele passou, e eu vi momentos ruins na vida dele. Você não está conversa fiado que ele está ali. Vi momento de briga com a família mesmo, momentos de falta de dinheiro, e isso que ele falou que a loucura que deu nele, foi loucura não, nego. Isso que deu nele foi desespero. Desespero de um cara de quantos anos você tem? Um cara de 35 anos tem que vencer na vida. Não estou falando para criança, não gosto de falar para criança, não tenho habilidade para falar para criança e vou responder processo crime se eu tentar falar para criança. Eu falo para adulto. Então, se tu está sofrendo, a tua vida está uma merda, você acha que o negócio não está bom, é só você meter os 2 pés no chão e ir para frente, cara, que vai funcionar. Agora, olha, eu falo com o Marcelo Adriano, hoje teve uma reunião, que é um cara que eu confio pra caramba, ele, o Senna, o Marcon, são meus coordenadores. Eu tenho o Leonardo também, que a gente confia nele pra caramba, também deu uma diarreia mental no Leonardo há uns meses. Ai, quero parar de dar aula, que eu preciso organizar a minha vida. O Marcelo foi lá, deu uns tapas nele, voltou na base do respeito, foi muito bonito, porque acabou com essa viadagem que ele estava também. A gente está falando é para adulto, e os adultos têm que resolver a nossa vida. Gente, ninguém tem que, se eu botar um adolescente aqui, ele não consegue ouvir essa lenga-lenga. Só quem consegue ouvir essa lenga-lenga é você. Olha, 1 ano de preparatório é nada, 2 anos é nada, 3 anos é nada, 4 anos menos. Eu vi o William Pascoal sair daqui com 3 anos de dedicação exclusiva ao Alfa. Eu vi o cara vendo a ampulheta correndo ao contrário, porque ele era oficial temporário das Forças Armadas. E eu vi o tempo dele acabando e a família dele crescendo e o dinheiro dele vai embora. Ou seja, passou no limiar, hoje ele está na Polícia Rodoviária Federal e é um dos caras mais felizes que eu conheço. Você conversa com ele, o semblante dele mudou, o carro dele mudou, a casa já mudou tudo. Então, pessoal, vamos batalhar. Você que está na web e nunca me viu, é normal a antipatia comum de primeiro plano. Por quê? Porque todo mundo gosta que o cara passe a mão na tua cabeça, né? Tadinho de mim. Então, no final, é só você e seus sonhos, tá, pessoal? Fé, força, parabéns para vocês que estão aqui assistindo a aula, porque a aula desses meninos vai mudar a tua vida. E eu acabei de trazer um menino aqui que aconteceu, que a gente encontrou ali. Diga-se de passagem, a gente vai começar o projeto de analista da Receita, tá? Desculpa, analista do INSS. Porque analista do INSS, se você não sabe, é a primeira vez que eu vejo 4 pedidos tramitando no MPOG. 4. Se juntar os 4, vai ter mais vaga do que técnico. Então, um dos 4 vai passar. Então, já está para sair, a gente vai começar o projeto. Forte abraço, fica com Deus. Eu vou estar aí no intervalo, não, mas amanhã de manhã, vocês que estiverem aqui, quiserem conversar comigo no presencial. E você que está na web, obrigado por ter parado de mandar e-mail, tá? Me ajudou bastante. Qualquer coisa, vai no www.equipealfaconcurso.com.br. Forte abraço. Vou deixar o pessoal da aula. Valeu, obrigado pelo apoio. Você está aqui tomando conta dele? Claro. Para eu não fugir. Tá como um bom capitão do mato, né? Só no chicote. Aqui, capitão do mato, eu tô aqui nas cotas, lembra?
Hã? Sim, ele inclusive já foi meu subordinado lá em Corumbá. Um abraço a Corumbá. Eu formei esse rapaz desde o tempo do Exército. É verdade. Foi meu aluno na Academia Nacional de É Polícia. verdade, é verdade. Foi meu aluno. É antiga. Eu tô tentando, antiga. mas não teve jeito. Tentei dar o balão, mas onde eu encontro ele? Um abraço aí a Corumbá, um abraço ao pessoal do Cristo. Lembra do Cristo? Lembro do Cristo. Corumbá, No Exército. na NP, Na NP. e agora em Catanduvas. E aqui no Alfa agora. E agora aqui no Alfa, 4 vezes. Será que eu consigo É me muito livrar? sofrimento operacional. Pois é. Cheguei no Exército, era o sub Marcelo Adriano. Né? Sub não, pô, tá maluco? Sargento novinho. Era o sargento novinho. Sargento novinho. Isso há 25 anos atrás. Então eu cheguei lá. Brincadeira, gente. Galera, então é muito importante essa parte aí da motivação, porque é isso aí mesmo, é até o fim, sabe? Quando você ingressa nessa vida de concurseiro, você tem que ter um objetivo. Qual é o objetivo? É até passar e não tem outro jeito. Às vezes a gente pensa, né? É assim mesmo, a vida é cruel, né? É difícil. Mas a recompensa, depois quando a gente olha para trás, vê que, tirando os desencontros, né? Ou os encontros que a gente não pode prever, né, gente? Tirando isso, o restante é muito gratificante, muito bacana. Legal? Então a gente estava vendo aí, analisando, voltando para o que interessa mais ainda do que a motivação, que é estudar efetivamente. A gente tinha visto a primeira questão. Então a questão está perfeita. Anota aí no teu material os elementos constitutivos do Estado. Então, questão aí da ESAF. Como eu falei, vai mudar só a questão do elemento formal, muitas vezes vai ser diferente. Aparecem palavras que são sinônimas ali, que querem dizer a mesma coisa, mas os dois elementos formais vão estar presentes em todas as organizadoras. Legal? Então esse é o conceito aí de Estado. Dependendo do edital, a gente tem que fazer um aprofundamento maior, porque aí vai falar lá da formação do Estado sobre diversas teorias possíveis e inimagináveis. Então, a gente tem aquela questão relacionada ao processo histórico da formação do Estado, onde a gente entende que tem 3 formas de formação, segundo o processo histórico, que é original, secundário e derivado. Tem as teorias da formação do Estado que falam, dentre elas nós temos a teoria familiar, nós temos a teoria da natureza, nós temos a teoria, ou natural, né? Nós temos a teoria contratualista. Então são teorias que falam dessa formação do Estado, como se deu a formação do Estado. Por quê? Porque o ser humano ele necessita de uma explicação. Como nós não temos uma explicação, como nós não temos uma filmagem da época, para a gente poder saber como se deu o processo, o início, né, do agrupamento das pessoas. Por quê? Como é que as pessoas decidiram em determinado momento se associarem, viverem em sociedade? Quais foram os critérios adotados? Então é isso que essas teorias elas vão procurar explicar. Umas se baseando em dados mais concretos, outras é uma viagem assim total, né? Mas existem essas teorias que vão dar fundamento para a formação do Estado. Aí cabe aquela questão que eu sempre digo, que é a análise do edital. Então o que o edital está querendo dizer e qual é o concurso que eu vou prestar. Se eu vou prestar concurso para nível superior, independente do cargo, eu tenho que fazer um aprofundamento maior nessas teorias. Se o meu concurso é a nível técnico, é médio, um conhecimento mais superficial, ele já vai me dar uma base para poder fazer questões relacionadas a isso aí. Então é Estado. Então, nível técnico, esse entendimento sobre o conceito geral de Estado e sobre os elementos constitutivos já é suficiente. Muita gente faz uma confusão ao falar sobre Estado e governo, como se fosse a mesma coisa. Então, Estado, governo e administração. Então, são conceitos que aparecem, muitas vezes, muita gente boa confunde esses conceitos. Então, agora a gente vai colocar alguns pontos para que a gente possa diferenciar e nunca mais errar questões relativas a Estado, confundindo aí com governo e também com administração. Então, enquanto o Estado ele vai ser uma organização intangível, então muitas vezes a gente fala assim, o Estado, Estado, Estado. Mas o Estado não é algo concreto, né? Que nós possamos tanger, que nós possamos pegar. Então aí já vai a primeira dica para a gente diferenciar o Estado do governo. O governo é algo real para a gente, é algo tangível. Então se nós perguntássemos, quem governa o Brasil hoje a nível federal? Então nós temos lá uma equipe que está montada em cima de uma estrutura que é a administração, mas que existe de fato, que é real, que é a presidenta, seu corpo de ministros
isso no Poder Executivo. Aí temos no Poder Legislativo lá, devido ao nosso sistema ser bicameral, nós temos o Congresso Nacional, formado pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, onde tem pessoas reais, né, que estão responsáveis lá por legislar, fazer nossas leis. Ou seja, enquanto o governo, nesse sentido lato, ele vai ser algo tangível, o Estado é algo intangível. O governo, ele vai servir de instrumento do Estado. Então, o Estado, por si só, como a empresa, existe a empresa, ela precisa dos seus funcionários para fazer funcionar a sua máquina administrativa. Então, da mesma forma, o Estado, ele necessita do governo para o quê? Para administrá-lo. Então, essa é uma outra ideia que a gente pode fazer associação. Então, eu diria que o governo, ele vai ser o quê? Vamos colocar desse lado aqui. Fica melhor para a gente poder. O governo, ele vai ser instrumento do Estado. Então não se confunde com o Estado. Ele tem um outro caráter, o governo. O governo, ele vai estar estabelecido durante um determinado período. Então ele é transitório. O governo, ele é transitório. Hoje nós temos um determinado governo, daqui a um tempo, independente do processo, se vai ser por intermédio de eleições, se for por intermédio de hereditariedade, no caso de uma monarquia, enfim. Mas o governo, ele vai ser transitório. Uma hora ele vai ser mudado, diferentemente do Estado. Em princípio, desde que não ocorra nenhuma revolução, desde que não ocorra nenhuma... o Estado, ele deixe de existir, o Estado vai ser uma organização permanente. Então, há outra característica para a gente poder diferenciar. Então, o Estado, ele vai ser permanente e o governo, ele é transitório. Então, são diferenciações que nós podemos fazer para, na hora da nossa prova, a gente não confundir uma coisa com outra. E falando da administração, o que a administração seria? Seria o instrumento do governo. Então, enquanto o governo é instrumento do Estado para administrá-lo, ou seja, o Estado se utiliza do governo para exercer a administração dentro do seu território, usando para isso, o governo, uma estrutura já existente, que é a administração. Então, a administração é a estrutura organizacional, a qual serve de base para a atuação do governo. Então, enquanto o governo, ele vai ser um instrumento do Estado, o governo vai ser um instrumento do Estado, a administração vai ser instrumento do governo. E assim a gente pode diferenciar tranquilamente na hora da prova, né, Estado, governo e administração. Então são coisas que não se confundem e as principais diferenças para a gente poder utilizar na hora de uma questão é a transitoriedade do governo em relação ao Estado, que é permanente, e saber que o governo é instrumento do Estado para a implementação, por exemplo, das políticas públicas, para a gerência desse Estado, para a administração desse Estado, e a administração é a base estrutural. É como esse Estado está estruturado dentro da melhor maneira possível para que ele possa ser governado. Então essa é uma ideia simples aí que vai resumir esses conceitos. Ok? Em prova, o que é mais cobrado com relação ao governo? E seguindo aí o edital, esse edital que está bem sucinto, a gente não pode fugir, querer inventar. Nesse edital vão ser cobrados a forma e o sistema de governo. E é aí que as bancas elas fazem um mix, onde elas procuram confundir os candidatos. Porque elas, ora, vão pegar o conceito da forma de governo e vão trocar como se fosse sistema de governo. E ora, elas vão fazer o inverso. Mas são bem tranquilos também. Então, o governo, nós vamos ter a forma. O que seria a forma de governo? Forma de governo é o processo pelo qual se dá a instituição do poder e também a troca, a transmissão do poder. Então, dentro do Estado, como que é instituído o poder e como se dá a transmissão do poder dentro desse Estado. Isso seria a forma de governo. Então, a forma está relacionada com o processo de instituição e transmissão do poder dentro do Estado. Então, forma. Como principais, nós temos a forma. Temos a monarquia,
monarquia, e temos também a república. Temos a monarquia e a república. Aí alguns autores fazem um aprofundamento maior e vão falar das formas desvirtualizadas, das formas de governo. Então existe um modelo, por exemplo, aí fala lá, que tem estados que vai ter a monarquia, e a forma desvirtuada da monarquia seria a tirania, ou despotismo, seria a forma desvirtuada da monarquia. Por quê? Porque muitas vezes o aluno, quando está estudando, e ele ouve a palavra monarquia, ele entende a monarquia como algo ruim, como um modelo onde não há, por exemplo, a representatividade, o que a gente sabe que não é verdade. Como nós pegamos o modelo inglês, nós temos lá uma monarquia constitucional, onde nós temos a representatividade, porque é o povo que vai eleger o parlamento. Então, não necessariamente a monarquia ela vai ser um regime ruim ou um regime bom, não necessariamente. Então, segundo alguns autores, existe para cada modelo desse, existiria uma forma, a forma como ele deveria funcionar melhor, e tem a forma desvirtuada. Nós sabemos, por exemplo, que a aristocracia é um modelo de Estado onde as decisões são tomadas por um pequeno grupo de pessoas. Então, um pequeno grupo de pessoas controlam e detêm o poder nesse Estado. Então, a aristocracia. A aristocracia, quando ela é desvirtuada, uma forma desvirtuada da aristocracia, é a oligarquia. Ou seja, quando nós temos um pequeno grupo de pessoas que tomam as decisões, mas que essas decisões vão beneficiar a coletividade, nós temos uma aristocracia. Quando essas decisões elas vão ser em prol de um pequeno grupo de indivíduos, aí nós vamos ter o desvirtuamento. Aí nós temos uma oligarquia. Então essa é uma diferença. Na monarquia, quando o monarca ele age em prol, então, do bem comum da sua população, quando as suas medidas são tomadas em razão do bem da coletividade, nós temos a monarquia. Quando esse monarca ele desvirtua esse poder em benefício próprio, aí nós temos uma tirania ou uma monarquia despótica ou despotismo, que é a associação que se faz com o princípio do modelo de Estado absolutista, onde nós tínhamos os chamados déspotas. Então era o rei que ele governava em benefício próprio. Quando a gente fala, por exemplo, de uma democracia, que é o modelo da maioria dos países hoje em dia, então nós temos a democracia. A forma desvirtuada dessa democracia seria chamada demagogia. Então, alguns autores, eles fazendo um aprofundamento maior, eles vão dizer que, independente do modelo estabelecido no Estado, é a forma desvirtuada desse modelo que vai ser maléfica para a população, e não o modelo em si. Então, é uma outra relação que a gente pode fazer. Voltando aqui, então, para a forma, nós temos como características principais da monarquia, então nós vamos ter lá a figura do monarca, né? Do rei, vamos colocar o rei, ou soberano, e nós vamos ter como características da monarquia, vamos lá, a vitaliciedade, hereditariedade, e a irresponsabilidade. A irresponsabilidade. E aí nós podemos fazer o contraponto com a república. A vitaliciedade fala sobre a questão que o monarca ele vai ficar por toda a vida no poder. Então, durante toda a vida, ele não vai perder o governo desse Estado. Então, durante toda a vida. Só após a sua morte que o poder vai ser transmitido. Aí nós voltamos para o conceito de forma, e nós tínhamos falado que a forma está relacionada como é instituído o poder e como se dá a transmissão. Essa transmissão na monarquia,
ela vai seguir o critério da hereditariedade, ou seja, vai ser transmitido para o sucessor direto, geralmente um filho do monarca. Então não há, por exemplo, como no modelo na República, não é feita de forma eletiva essa escolha. Não há participação do povo nessa escolha. Então a hereditariedade é uma outra forma. E a irresponsabilidade está relacionada à questão que o soberano, ele não é responsabilizado pelos atos da sua gestão. Então pode ser uma gestão fraudulenta, ele pode governar em benefício próprio, que ele não é, para ele não é imputado responsabilidade sobre seus atos. Aí a relação que nós fazemos com o modelo republicano é que o governo, no modelo republicano, nós vamos ter a responsabilização, né, dessa autoridade que vai estar à frente do governo desse Estado. Nós temos um exemplo próximo aqui no Brasil, que foi o impeachment, o processo de impeachment sofrido pelo presidente Collor de Mello. Então, o primeiro presidente eleito após o período ditatorial no Brasil, eleito de forma direta, né? Que indiretamente o presidente Tancredo Neves tinha sido eleito, aí não assumiu, entrou no lugar dele o José Sarney, cumpriu o mandato, e aí o Collor foi eleito. Aí, devido a acusações que ligavam a questões relacionadas à corrupção do seu governo, ele sofreu um processo de impeachment e renunciou antes desse processo ser concluído. Mas houve o alcance aí das medidas contra o Fernando Collor de Mello, ele teve a suspensão dos seus direitos políticos durante um tempo, ou seja, no modelo republicano, há a responsabilização pelos atos. Outra coisa, fazendo contraponto, então há a questão da eletividade e da temporalidade. Ou seja, a temporalidade diz que o governante eleito no modelo republicano, ele vai ficar durante um determinado período. Aí vai variar de estado para estado, mas é durante um determinado tempo. Já a questão da hereditariedade está confrontada com a questão da eletividade. Então a escolha, geralmente, na maioria dos estados hoje, se dá de forma direta, mas essa escolha pode ser também de forma indireta. Só que há, em todos os casos, a participação da população nesse processo. Então essas são as principais diferenças, as principais características que nós vamos encontrar nessas duas diferentes formas de governo. Então a forma está relacionada como se dá a instituição e a transmissão do poder nesse Estado. Então nunca mais esquecer isso, porque é assim que as bancas trabalham. Vamos pegar esse conceito e vai misturar com outro conceito que nós vamos ver a seguir, que é o conceito de sistema. Então, enquanto a forma ela vai estar relacionada à instituição e transmissão, o sistema ele vai estar relacionado, ele vai estar relacionado com como se dá a relação entre o poder executivo e o poder legislativo. Não, espera aí. Vamos colocar aqui embaixo. Sistema socialista e acabou aí? Desse lado aqui fica melhor. Peraí. Então falamos da fórmula anteriormente e vamos falar agora do sistema. Então, como sistema, nós temos dois principais também. Nós temos o sistema presidencialista e o sistema parlamentarista. Então, enquanto a forma de governo vai estar relacionada à instituição e transmissão, o sistema ele vai estar relacionado à relação que existe entre o poder executivo e o poder legislativo.
Poder Legislativo. Basicamente, no sistema presidencialista, nós vamos ter uma autonomia maior do Poder Executivo em relação ao Poder Legislativo. Ou seja, na figura do presidente, no modelo presidencialista, ele vai ter uma autonomia maior com relação ao Poder Legislativo para governar o país. Então, basicamente, o sistema de governo, ele vai tratar dessa relação que existe entre o Executivo e o Legislativo, sendo que no modelo ou no sistema presidencialista, há uma maior autonomia do Executivo em relação ao Legislativo para governar. Então, essa é a ideia, para administrar o país. Então, o presidente, ele tem muito mais autonomia, e nós vamos ver um pouco mais adiante por quê, do que a figura do primeiro-ministro, que é quem vai governar no modelo parlamentarista. Então, essa é a ideia fundamental. O presidente, ele vai acumular as funções de chefe de Estado, no modelo presidencialista, e chefe de governo. Enquanto chefe de Estado, ele vai representar o Estado nas relações internacionais. Então, ele é o representante do Estado nas relações internacionais. Enquanto chefe de governo, ele vai administrar o país. Enquanto chefe de governo, ele vai administrar o país. Enquanto chefe de Estado, ele vai representar o país nas relações internacionais. Então, vai ser cumulativo. Já no caso do parlamentarismo, o que vai acontecer? Nós temos a figura do primeiro-ministro, como chefe de governo. Chefe de governo. Geralmente, o que vai acontecer? Então, a eleição de um presidente. O presidente, ele vai ser responsável só pela chefia do Estado, representar o país nas relações internacionais, e nós temos a figura do primeiro-ministro, que geralmente vai pertencer àquele partido ou coligação que obtiver maioria no Congresso. Então é isso que vai acontecer, ou no parlamento, né? Vai ter a maioria no parlamento. O partido que tiver a maioria no parlamento vai indicar o primeiro-ministro. E aí nós observamos uma grande diferença que vai acontecer entre os dois modelos. Por quê? Enquanto o presidente, ele vai ser eleito, né? Ele é eleito para um mandato determinado. Mandato determinado. Por exemplo, 4 anos, 2 anos, 4 anos, 5 anos, dependendo. 4 anos, 5 anos. Então, é um tempo determinado. Já que no parlamentarismo, o primeiro-ministro, ele governa enquanto ele tiver a chancela do parlamento. Então, enquanto o parlamento estiver apoiando, é o chamado voto de confiança, o primeiro-ministro ele continua governando. Aí é lógico, se houver uma mudança nas eleições para o parlamento, e nós tivermos a mudança também da maioria do parlamento, geralmente vai ser trocado o primeiro-ministro, se um outro partido assumir a maioria do parlamento. Então, por isso que a gente observa, em alguns países, por que há a troca do primeiro-ministro. Ou porque ele perdeu a confiança do parlamento, ou porque ele perdeu a maioria no parlamento. Seu partido já não é a maioria, e o partido que detém agora a maioria vai indicar um outro primeiro-ministro que é da sua confiança. Então, essa é uma questão para a gente poder diferenciar. Uma outra coisa, ou seja, tempo determinado para o presidente, no presidencialismo, e no parlamentarismo nós temos a figura do chefe de governo, no primeiro-ministro, que vai ficar governando enquanto tiver a confiança do parlamento. Uma questão importante também é com relação à dissolução do parlamento. No presidencialismo não existe essa possibilidade. Então, o presidente, unilateralmente, ele não pode determinar a dissolução e convocação de novas eleições. Já no parlamentarismo, há essa possibilidade. Se houver um impasse
entre o primeiro-ministro e o parlamento, o presidente há essa possibilidade dele dissolver o parlamento e convocar novas eleições. Então, é outra questão que aparece em algumas bancas também, que vem a ser cobrada aí em alguns concursos. Então, essas são as diferenças básicas entre esses dois modelos, entre o sistema presidencialista e o sistema parlamentarista. Então, tem muita atenção, é uma questão assim sempre recorrente nas bancas, e eles tendem aí no detalhe. Qual é o detalhe para a gente? Então, o detalhe é a acumulação, né? Chefia de Estado, chefia de governo por parte do presidente, e a questão também do tempo de permanência no poder, que no caso do presidencialismo ele vai ser determinado, e no caso do parlamentarismo nós temos a permanência enquanto ele tiver o apoio do parlamento. Vamos ver se a gente faz uma questão agora, para a gente poder estar fixando esses conhecimentos que a gente viu agora. Então acompanhe no seu material. A questão ela também vai ser da ESAF, e ela fala assim: na tipologia dos sistemas de governo, leva-se em conta a estrutura de poder e as relações entre vários órgãos dos quais a Constituição solicita o uso do poder. A seguir, são apresentadas afirmações sobre os principais sistemas de governo. Selecione a sentença que define de forma correta os referidos sistemas. Então, fala assim, o presidencialismo é o sistema de governo republicano que, assentado em rigorosa separação de poderes, atribui ao presidente da República grande parte da função governamental e a plenitude do poder executivo e parte do legislativo, regulação e decretos, e judiciário. Então fala lá a última parte, grande parte da função governamental e a plenitude do poder executivo e parte do legislativo e do judiciário. Vamos para a letra B. No sistema parlamentar, o governo, o poder legislativo assume as funções do poder executivo, criando um conselho de ministros entre seus membros para a administração do Estado. O presidente ou monarca tem apenas papel de chefe de Estado, representando o país perante as outras nações. Letra C. O princípio ou doutrina da separação de poderes baseia a divisão dos poderes do governo em critérios funcionais e não territoriais, pressupondo não só a existência de funções distintas de governo, como também o seu desempenho por diferentes autoridades. A letra D. No sistema parlamentar de governo, o poder executivo é exercido pelo chefe de Estado, monarca ou presidente, e por um governo cujo chefe, geralmente chamado de primeiro-ministro, é nomeado pelo chefe de Estado. Olha a pegadinha aí. Então, sistema parlamentar, primeiro-ministro nomeado pelo chefe de Estado. Então, pode circular esse chefe de Estado, que a questão já foi para a vala, né? Sendo o monarca ou presidente responsável perante o parlamento. E aí, um traço comum entre o presidencialismo e o parlamentarismo é o poder que tem o governo de dissolver o parlamento. Então, mais uma questão errada, a gente viu que o poder de dissolver o parlamento só ocorre no parlamentarismo, então no presidencialismo não. Então a letra A, ela tem como erro esse poder atribuído ao presidente da República, ou seja, não só a plenitude do executivo e parte do legislativo e do judiciário. Então o que torna a nossa questão A errada. E a B fala assim, no sistema parlamentar de governo, poder legislativo parlamentar assume as funções do poder executivo. Ele não assume as funções do poder executivo. Não assume. A partir do momento que é escolhido um primeiro-ministro, esse primeiro-ministro, ele vai exercer a função de chefe de governo. Não é o poder legislativo que assume as funções do executivo. Observaram a pegadinha? Então, o fato de ser escolhido o primeiro-ministro para, no caso, administrar, para ser chefe do executivo, não significa que há uma ingerência total de poderes, ou seja, o poder legislativo no poder executivo. Não é isso que ocorre, não. Então, o erro da questão está nessa parte aí, de falar que no sistema parlamentar, o legislativo assume as funções do executivo, de forma alguma, ok? E a letra C é a questão que satisfaz aí, é a alternativa que satisfaz a nossa questão, que fala que o princípio ou doutrina da separação dos poderes, onde nós temos um equilíbrio, não é isso? Então, no nosso caso, no caso do Estado da República Federativa do Brasil, nós temos 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, que são harmônicos e independentes, não é isso?
Então eles têm independência, ou seja, não há hierarquia entre os poderes, e eles são harmônicos porque eles visam um equilíbrio entre as funções do governo, que no fim é trazer o bem comum para a sua população, ok? Então essa é a ideia colocada aí na letra C. Isso vai independer, como coloca a questão, ó, o princípio da doutrina da separação dos poderes é baseado em critérios funcionais e não está atrelado a questões territoriais, como é colocado aí na nossa alternativa. Então a alternativa correta, letra C. A 3, próxima questão, fala assim, ó, sistema de governo pode ser definido como a maneira pela qual se dá a instituição do poder na sociedade. Então, sistema de governo pode ser definido como a maneira pela qual se dá a instituição do poder na sociedade, como se dá a relação entre governantes e governados. Essa definição, ela está mais própria da forma de governo. Então, a forma de governo é a maneira pela qual se dá a instituição do poder e a transmissão do poder. O sistema é justamente a relação entre o executivo e o legislativo. Como que é essa relação? O poder é mais concentrado, né, no executivo com relação à administração, é mais concentrado o executivo tem mais autonomia ou menos autonomia? Quando ele tem mais autonomia, nós estamos falando do presidencialismo, onde o presidente, ele concentra mais atribuições. Ele tem mais independência com relação ao legislativo. Já no parlamentarismo, não. As decisões governamentais, como, por exemplo, a escolha da equipe ministerial no parlamentarismo, ela é chancelada pelo parlamento. No executivo, não. É de livre escolha do presidente. Então, o presidente ele pode mudar a equipe ministerial ao seu bel prazer. Já lá, não. No parlamentarismo, inclusive, os ministros, eles são chamados a prestar conta no próprio parlamento. Então, eles são chamados. O que não ocorre no presidencialismo, onde eles têm que prestar contas para quem? Para o presidente. Então, o presidente ele teria mais autonomia, mais independência para governar no presidencialismo do que no parlamentarismo, e é o que não foi colocado na questão. Agora nós vamos abordar, e você vai acompanhar no seu material, a parte que fala da evolução, o processo histórico de formação desse Estado contemporâneo. Aí nós vamos pegar e vamos falar da base teórica da formação desse Estado. Então, um teórico aí, que é bastante utilizado pelas bancas, vai ser, para falar desse processo histórico da evolução do Estado, evolução do Estado contemporâneo. Vai ser o Max Weber. Além de outras questões já propostas por outros autores, uma característica do Weber é que ele vai bater justamente na questão da administração. Ele vai falar que para um Estado funcionar, ele, além daqueles conceitos que são os elementos que nós estudamos, ele tem que estar fundamentado numa forte burocracia. Então essa é a grande sacada assim do Max Weber. E é o que é cobrado em prova. Ou seja, a administração ela tem que estar organizada e estruturada para que o governo desse Estado ele possa realmente funcionar. Então, a grande, dentre essas características do Estado, que ele vai falar que o Estado ele tem que ter uma ordem legal, e aí nós falamos o seguinte, essa ordem legal vai estar associada com um conjunto de leis, onde a maior geralmente vai ser o quê? Uma Constituição, né? Então, esse princípio que fica para a gente. Então, o Estado ele vai ter uma Constituição, ele vai ter também a chamada burocracia, ou seja, é um corpo administrativo que vai estar instituído em cima de regulamentos, em cima de leis, em cima de procedimentos que têm que ser seguidos, visando justamente romper com uma cultura, com uma tradição de amadorismo da administração. Então, esse é o rompimento que o Weber vai procurar. Então, quando nós falamos do Weber, nós temos que necessariamente abordar
os modelos de administração existentes. Então, existem modelos de administração, e aí, para a gente simplificar, a gente fala do modelo patrimonialista, o modelo burocrático, e nós temos o modelo gerencial. Modelo gerencial. Antes do Weber, prevalecia o modelo patrimonialista. E aí a associação que nós temos que fazer com o período histórico, quando a gente fala da formação desse Estado contemporâneo, formação dos Estados nacionais, formação do Estado moderno, são termos aí que vão aparecer para a gente vê que lá no princípio, quando a gente sai lá da Idade Média, quando a gente sai do feudalismo, que era a forma de organização administrativa que perdurou por quase toda a Idade Média, então a Idade Média ela era organizada, essa fase do feudalismo, a organização política administrativa eram as pequenas unidades chamadas feudos, que eram, a gente pode falar assim, que elas tinham uma certa autonomia. Por quê? Porque o senhor feudal, ele legislava, ele julgava, ele punia a seu bel prazer. Então ele administrava o seu feudo. E nós temos a evolução, constituição dos estados absolutistas, onde o modelo de administração que vai prevalecer é o modelo patrimonialista, que como principal característica para a nossa prova, tem que aparecer em todas as questões, é a não diferenciação entre o público e o privado. Então a coisa pública era a coisa do soberano também, era a coisa do príncipe. Então nós temos essa questão que fica bem clara para a gente, né? Apareceu na prova, falou do modelo patrimonialista, tudo que era público, na verdade não era público, né? Pertencia ao soberano. É a questão do feudo, é? Essa questão do feudo ela é anterior. Daí vem a expressão, se feudeu, né? Se o feudeu, é por aí. Ah, bem lembrado. Então o feudo era essa unidade administrativa, que tinha essa certa autonomia, e a partir da centralização do poder, na figura de um único soberano, né? Então seria o maior senhor feudal. Aí tem a centralização desse poder, e aí surge para a gente esse modelo patrimonialista, que é aquele modelo que acontece no país vizinho, não acontece aqui no Brasil ainda. Aqui não acontece mais. De você empregar um parente seu, né? De você colocar o chamado pechada, né? Coloca o pechada num determinado cargo público, onde não há critérios relacionados à meritocracia. Então tudo isso vai acontecer nesse modelo patrimonialista. Nós temos uma evolução desse modelo e por isso é importante a gente conhecer o que fala o Max Weber, porque ele vai falar que para um Estado realmente ele entrar nesse novo modelo de gestão, nessa questão da administração burocrática, ele tinha que obedecer a certos pré-requisitos. E aqui a gente fala, quando ele coloca a questão da burocracia, coloca a questão da ordem legal, coloca a questão também, é uma outra questão que sempre aparece em prova, ó, monopólio do uso da força. Essa força, ela não pode ser confundida com violência. Então a força aqui é entendido como o poder coercitivo que tem o Estado dentro de um determinado território. Seria o chamado poder de polícia. Então o Estado, ele institui tributos, ele tem o poder de legislar. E se o particular, ele pode fazer tudo aquilo que a lei não fala, essa é a regra, né? Então, para a administração, é o contrário. A administração, ela faz tudo, os agentes, no caso dos servidores, nós fazemos tudo aquilo que a lei diz que é para fazer. É o contrário. Já o particular, não. Então, é isso que ele está colocando. O Estado, ele tem um monopólio, porque ele tem o poder extroverso, que diz o seguinte, que ele pode instituir obrigações unilateralmente a terceiros, independente da vontade ou não. E isso, por Max Weber, vai ser o monopólio do uso da força. Então, o Estado, ele é legítimo para instituir essas obrigações. Monopólio. Aqui, ó. Quem manda não fazer... Mas, credo, cadê o professor Pablo? Quem manda não fazer o segundo grau, né? Gente, é muito importante o segundo grau. O concurso é legal também, mas o segundo grau regular é importante.
você vai querer adiantar o processo, aí igual o Evandro fala, né? Faz uma faculdade de qualquer coisa. Aí daqui a pouco fala assim, faz um 2º grau de qualquer coisa. Faz um fundamental de qualquer coisa. Aí sai essa qualquer coisa, né? No final. Aí sai no final qualquer coisa. Então é bem por aí. Então façam, você que não fez 18 anos ainda, você faça primeiro o 2º grau, né? Então é necessário, porque aí você aprende a escrever, você aprende a ler, né? Aí depois, no futuro, quando você fizer, aí você pensa em fazer concurso público. Certo? Então, galera, a principal característica da administração patrimonialista, então é não diferenciação entre a coisa pública e a coisa privada. Isso é suficiente para a gente matar na nossa prova. Aí é lógico, né? A gente vai raciocinando e vai vendo, por exemplo, não existia, por exemplo, a questão da profissionalização. Não existia. Não existia a questão da meritocracia na administração, não existia profissionalização, não existia a questão da hierarquia estrutural, não existia. Ou seja, chefia, cargos de chefia, né, subordinação, a divisão do trabalho em si era muito precária ainda nessa época, e é sobre tudo isso que o Max Weber vai falar, ok? Sobre o surgimento desse Estado com essas características que ele vai colocar. E aí nós temos o primeiro Estado, que a gente vai poder analisar, e aí a gente vai deixar esses conceitos aqui, que volta e meia a gente vai estar recorrendo, para a gente poder estar complementando. A gente fala então do Estado absolutista. Estado absolutista, para a prova da gente, a gente vai associar a centralização do poder. Então, centralização do poder. Surgimento do Estado, ele vai se dar em que conjuntura? Então, a Idade Média, nós temos a Baixa e a Alta Idade Média. Na Alta Idade Média, que vai ter início no fim, aí tem que lembrar um pouquinho da história, por isso que é importante fazer o 2º grau, né? Aí tem que lembrar lá do fim do Império Romano, olha que imbecil. 476, né, a queda do Império Romano do Ocidente. Aí tem aquele lance das invasões bárbaras, tudo que a gente acha que não vai servir para nada, né? E aí a gente vai fazer concurso e lembra disso aí. Ó, então, invasões bárbaras, aí houve um processo de descentralização, as cidades desapareceram, as pessoas fugiam para o campo, né, para o setor rural, e foram se fechando cada vez mais, ninguém mais falava com ninguém, né? É igual hoje, mais ou menos, né? Você não sabe, de repente tem um terrorista aqui na sala, né? De repente tem um terrorista, né? De repente você está falando com alguém e esse alguém está cheio de bomba no corpo. Isso pode acontecer. Isso leva as pessoas, no final de tudo, a pararem de beber, né, professor Marcelo? Jamais. Não, no final de tudo, você para de beber. No final de tudo é a morte, porra. Então, não tem jeito. Aí você para de beber. Por quê? Porque beber é um ato social, né? Você Totalmente social. E minha vida social tá intensa, professor. Inclusive, vamos sair daqui e vamos... Depois... intensificar a nossa sociedade. Então é isso. Então as pessoas tendem a diminuir, a distanciar as relações nesse período, tendem a fugir e vão se concentrar em pequenas comunidades novamente, gerando a descentralização política e administrativa, que o Império Romano tinha bastante isso, né? Então era um império bastante vasto, existia a descentralização, mas existia a concentração política, a tomada de decisão se dava num nível, né? A nível de império mesmo. Aí o que vai acontecer então nesse processo? Os reis eles vão perdendo seu poder e seu prestígio. Existia ainda a figura do rei? Existia. Mas essa figura só era notada quando existiam guerras, quando existiam conflitos. Era nesse sentido que o rei aparecia. Por quê? Porque ele conseguia reunir o exército da maioria dos senhores feudais. Então essa era a situação. Administrativamente falando, os feudos eles tinham uma grande autonomia. Esse cenário vai mudar um pouco com o chamado Renascimento. Então, outro movimento, um processo histórico que vai acontecer, que é o chamado Renascimento, principalmente o Renascimento comercial. Então, nós temos o ressurgimento de grandes centros comerciais, das chamadas grandes feiras que vão acontecer na Europa nesse primeiro momento. E isso vai atrair cada vez mais uma quantidade de pessoas maiores, o restabelecimento desse comércio, né, vai fomentar o comércio e vai fomentar também as aglomerações. Os feudos eles começam a crescer de tamanho, de importância, e isso leva ao seguinte dilema. Então, o rei ele tinha que agradar os senhores feudais. A gente lembra daquele processo que existia, suzerania e vassalagem. Então era assim, ó, sou o senhor feudal,
tenho grande quantidade de terra. O Evandro. O Evandro, pronto. Aí o Evandro dá um pedacinho de terra para o Daniel Sena. Tranquilo. Aí o Daniel Sena dá um pedacinho de terra para o Marcelo. E eu tomo chicotada para trabalhar, né? Tem que ter alguém. Alguém tem que trabalhar. Alguém tem que trabalhar. Aí eles ganham cada um com seu pedaço de terra, aí se estabelece um sistema de suzerania e vassalagem, onde, por exemplo, o Marcelo Adriano, ele vai ter que render homenagem para o Daniel Sena, que tem que render homenagem para o Evandro, e eu tenho que render homenagem para todo mundo, né? Ou seja, no final das contas. Então esse seria o sistema. Só que os reis, com isso, eles perdem muito do seu poder. Esse poder ele vai ser restabelecido com a parceria que vai acontecer entre a burguesia e os soberanos. Então, o soberano, ele fomentando essa atividade comercial, esse renascimento comercial que vai acontecer na Europa, porque o que a Europa não tinha? A Europa não tinha, nesse momento, um sistema de estradas que interligasse os diversos setores, o comerciante era ruim, existiam leis diferentes em cada feudo que ele passava, era uma lei diferente, então tudo isso prejudicava o comércio. Ele tinha que pagar impostos diferentes, de acordo com o bel prazer do senhor feudal. Então, todo esse processo dificultava muito o restabelecimento do comércio em grande escala naquele período. Então, vai acontecer essa parceria, onde o rei ele pensa o seguinte, ó, eu tenho que centralizar o poder, só que eu necessito de financiamento. Quem vai pagar a conta final desse financiamento? Quem vai pagar a conta? O povo, né? Ó, o povo. O povo, ele vai pagar a conta. Aí o rei vai instituir um sistema de tributação. Então ele vai cobrar impostos. Vai cobrar impostos porque ele precisa financiar, ou seja, ele precisa comprar muita gente, na realidade é essa. Para ele garantir o seu poder, ele precisa beneficiar uma classe. E qual é a classe que vai sair beneficiada? É a classe... Hã? Qual é a classe que vai sair beneficiada nesse processo? A classe dele. É a classe dele. É a nobreza. Então a nobreza vai ter que ser beneficiada. Esses senhores feudais, eles vão ter que ter uma série de regalias para apoiar a assunção do poder desse monarca. Ou seja, essa centralização do poder, ela vai seguir esse processo histórico. Então é assim que vai acontecer. Então a burguesia ela vai alçar o soberano ao poder, porque no primeiro momento isso vai ser benéfico para ela. Historicamente, nós podemos dizer que esse Estado, ele é o chamado Estado estamental. Estamental. Ou seja, é uma sociedade dividida em estamentos. Então, são criadas classes, categorias sustentadas por esse soberano. Quando nós, por exemplo, podemos citar a classe dos juristas, a classe dos militares. Por quê? O exército nessa época, ele não, para o rei estar fortalecido, não poderia ser um exército temporário. Ele tinha que instituir um exército permanente. Se ele tem que instituir um exército permanente, ele vai ter que dar regalias, porque quando não tivesse guerra, esse militar, ele continuaria tendo que receber. Ele teria que continuar ganhando. Por quê? Porque ele não ia desempenhar outra atividade. Então surge uma sociedade dividida em estamentos, que pouco a pouco vai minando também o poder real, o poder desse soberano. Não fica sendo um poder tão soberano assim. Por quê? Porque ele necessita do apoio desses estamentos para ele poder governar. Então é assim que vai se moldar, esse Estado que vai surgir, esse Estado moderno. Com o passar do tempo, e aí nós observamos algumas características desse Estado absolutista, e a maior delas é essa divisão da sociedade em estamentos e essa concentração do poder absoluto do rei. O poder dele é absoluto. Ele não tem um contrapeso nesse momento. Aí nós temos a evolução do Estado absolutista, nós temos a passagem para o Estado liberal, que é o outro modelo que nós vamos analisar. Liberal. Nesse Estado liberal, e o modelo que nós temos é o modelo inglês, o que vai acontecer? Essa sociedade dividida em estamentos, ela vai evoluir para uma sociedade onde, principalmente a burguesia, ela vai ter cada vez mais direitos. Então, o processo histórico de diversas lutas pela consecução de direitos relacionados principalmente à separação do que é público e privado. A burguesia, o Estado liberal, é basicamente um Estado que ele vai lutar por quê? Pela propriedade privada. Então é esse entendimento que a gente tem que ter para a prova. O burguês ele briga por quê? Pela propriedade privada. Por quê? Porque no Estado absolutista e no modelo de administração patrimonialista, nós não temos a divisão entre o que é público e o que é privado. Por quê? Na verdade, o que é público é do rei.
Então nós não temos essa noção que o público é de todos, o que é público é do soberano. Então assim, ele pode dispor daquilo que é público da maneira pela qual ele achar melhor. Então esses direitos que vão sendo adquiridos ao longo desse processo, chega à formatação do Estado liberal. Algumas provas, algumas organizadoras, elas vão associar esses diferentes estados que vão surgindo de acordo com alguns autores. Lembra que eu falei para vocês que o ser humano ele precisa de uma explicação para tudo, né? Então nós precisamos de uma explicação. Se eu chegar meia-noite em casa, minha mulher não vai simplesmente falar assim para mim, né? Oi, amor, tudo bem? Tranquilo? Ó, tem uma janta ali para você. Não, ela quer uma explicação. Ela não vai querer uma explicação? E ela nunca vai acreditar, né? Então, isso que é importante. Tem isso. Então ela só vai passar por um processo formal, né? Formal, né? Mas ela vai necessitar de uma explicação. Né? E o ser humano, mulher, então, precisa de mais explicação ainda, né? Muito mais. É a necessidade maior. Mas é o caso realmente. Então, uma das explicações para o surgimento do Estado é a teoria contratualista. Contratualista, que fala que o Estado surgiu de um contrato social. Então, é uma das teorias que mais aparecem em concurso. E dentro dos teóricos dessa teoria contratualista, nós temos Hobbes, principalmente, nós vamos ter o Locke e nós vamos ter o Rousseau. Cada um desses autores, eles vão justificar um modelo de Estado que nós vamos analisar. Então, por exemplo, o Hobbes, ele vai aparecer no século XVII, meados do século XVII, início para meados, e ele vai justificar o Estado absolutista. Então, o que o Hobbes vai dizer? Ele vai dizer, primeiramente, ele vai voltar com o antigo conceito da divindade do soberano. Ele vai dizer o seguinte, ó, o rei, ele é um escolhido de Deus, então ele tem todas as prerrogativas realmente para governar o Estado. Então ele vai dizer isso. Não existe ninguém melhor que o rei, né? É aquele negócio lá bem do capachão mesmo, né? Ó, magnânimo, inigualável guru, né? Então o rei, ele é o cara. Então essa é a ideia do Estado absolutista, que a gente pode colocar o teórico do Estado absolutista, o Hobbes. Então ele tem a teoria. Quem é Capachão? Não é do meu tempo, não. Não é do teu tempo, não? Não. É que eu assisto aquele canal do Remake. Já viu? Tem um canal lá que fala do Remake. A galera mais nova aí tem que jogar no YouTube. Então é assim, ó. O professor pré-histórico fala alguma coisa, o aluno safo vai lá, joga no YouTube, aí ele ri 5 minutos depois, né? Capachão eu não lembro, não. Não lembra não, né? Mas Capachão é sinônimo de babão mesmo. Entendi. Tranquilo. Tá bom, vou anotar essa aí. Tá? Tranquilo. Então, o teórico, ele vai ser o Hobbes, não é isso? Então, o teórico Hobbes. Aí, o que o Hobbes vai falar? O que há de comum? O que há de comum na doutrina contratualista, nessa teoria? O que há de comum entre os diversos autores? Eles falam, são unânimes em dizer, que o homem, anteriormente ao Estado, ele vivia no chamado estado de natureza. Então, vivia no estado de natureza, onde nós não tínhamos regras a serem cumpridas. Ele vai falar isso. Todos eles falam isso. E que existiam, então, direitos anteriores à Constituição do Estado. Então, não é o Estado que vai instituir direitos. E sim, esses direitos já pré-existiam. Por exemplo, a liberdade. Só que esse direito, como era um direito absoluto para todos, ele gerava o chamado estado de anarquia. É isso que ele vai dizer. Onde você, para obter o seu direito, você não respeitava o direito do próximo. Então, imperava a lei do mais forte. Então, para o Hobbes, o estado de natureza, ele é maléfico, ele é ruim. Ele vai dizer que é ruim. Então, havia necessidade da centralização, ou seja, da soberania. Então, nós abrimos mão da nossa soberania e entregamos a um ente que é o que ele chama de Leviatã, né? Então, é aquela mão pesada, onde se você mijar fora do pinico ali, você vai tomar uma cajadada. Então, esse é o pensamento do Hobbes. Ele vai dizer que o contrato social, então, ele é benéfico. Então, o contrato social ele vai se dar mediante a instituição do chamado pacto social. Então, existe um pacto que é selado entre as partes para a instituição do Estado. E ele vai falar também que vai existir uma sujeição, você vai se submeter a esse pacto. É isso que ele vai colocar. Aí nós temos, no Estado liberal, como mudança, nós temos que esse monarca, e nós temos o modelo inglês como parâmetro, esse monarca que tinha um poder absoluto, ele vai perder parte desse poder. Por quê? Porque a classe burguesa, ela vai
necessitar, para desenvolver suas atividades, de maior liberdade, principalmente relacionando aqui ao direito de propriedade. Então, o principal direito que a classe burguesa, nesse Estado liberal, eles vão questionar. Propriedade. Ó, e surge também como uma limitação ao poder do rei. Ao poder do rei. Como uma limitação do poder do rei. Aí nós temos depois do Estado liberal, chamado Estado do Bem-Estar Social. Estado do Bem-Estar Social. Então, o modelo liberal ele não vai se ater somente à questão política. Então, a questão econômica também, o chamado liberalismo econômico. Esse liberalismo econômico ele vai dizer o seguinte, que o Estado ele tinha que se ater às questões essenciais, à segurança interna do Estado, do país, e à segurança externa. Ou seja, instituir um exército para defender o país contra possíveis agressões exteriores e exercer a soberania interna mediante chamado poder de polícia. É isso que ele vai dizer. Nós temos esse Estado liberal, o Estado liberal, ele vai ter seu ciclo do século XVIII até 1930. Em 1930, o que vai acontecer? Nós temos a chamada grande crise do capital. Então, a chamada Grande Depressão, que vai ocorrer durante toda a década de 30. Então, nesse período, o Estado ele é chamado, novamente, a participar ativamente, tanto da administração, quanto principalmente da economia. Por quê? Qual é a função do Estado? Não é o bem comum? Então, se a população estava sofrendo, em virtude da grande crise da Grande Depressão, que era fruto desse Estado liberal, nós necessitamos de um novo modelo de Estado. Um Estado que vai ser interventor, que ele vai participar ativamente da economia, da promoção do bem comum. O Estado ele vai entrar na economia, ele vai intervir para promover o bem comum. Só que, como contrapeso, nós temos o crescimento demasiado desse Estado. Então, nós adotamos o modelo burocrático de administração na Europa a partir do século XIX. Então, nós estamos falando do Estado liberal. O Estado, ele deixa a iniciativa privada agir, só que ele vai estar regulando o que acontece nessa economia. Então, o Estado ele vai estar ali controlando. Então, para controlar, eu necessito de um corpo burocrático na minha administração. Eu necessito da burocracia, principalmente para evitar as práticas que aconteciam onde? No modelo patrimonialista. Então, a burocracia ela não é desassociada do Estado nesse momento. Com o implemento do Estado do Bem-Estar Social, a burocracia cresce demasiadamente. Ela vai crescer em termos estrondosos. Por quê? Porque esse Estado, ao participar ativamente do oferecimento dos chamados serviços públicos, por quê? Porque se a população necessita de serviços e se a iniciativa privada não tem condições de oferecer, porque nós estamos vivendo um momento de crise, quem vai intervir vai ser o Estado. E aí nós temos o aumento demasiado desse corpo administrativo, da chamada burocracia. Esse período ele vai se estender da década de 30 até uma outra grande crise que vai ocorrer entre os anos 70 e os anos 80. Onde, novamente, o papel desse Estado vai ser questionado. O Estado, como provedor do bem comum, ele se torna um Estado ineficaz e um Estado ineficiente. Então, essa é a ideia que a gente tem que ter em tela. Um Estado lento, um Estado atrasado, um Estado onde existiam práticas relacionadas ao fisiologismo e ao clientelismo. O que significa isso na prática? Eu posso burocratizar o meu Estado, mas eu não vou impedir que algumas práticas elas aconteçam, como, por exemplo, a troca de favores.
Então, eu faço algo para um particular, em troca, burlando essa burocracia que não vai impedir que ocorram práticas ilícitas, inclusive na administração. Então, esse Estado ele fica ineficiente, ele fica ineficaz e ele começa a ser questionado. Existe uma grande crise relacionada ao petróleo na década de 70 e 80 e surge, então, um novo modelo de Estado, que é o Estado que está vigorando até os dias atuais, que é a tendência. Então, as teorias relacionadas, novamente, à volta do liberalismo, nessas relações entre o Estado e a sociedade ao qual ele vai controlar. E aí nós temos o surgimento do Estado do bem-estar social, nós partimos para o Estado regulador. Então, Estado regulador, que é a tônica do presente. Então, Estado regulador, que é um Estado, esse processo está relacionado ao quê? A desestatização. Desestatização. Então, o Estado, dentro daquela teoria que a gente ouve falar sobre Estado mínimo, né? A não participação do Estado, neoliberalismo, está tudo relacionado a esse processo de inchamento do Estado, da máquina estatal, burocrática, que fica ineficiente, que se torna ineficaz e que, portanto, tem que haver uma reformulação e vai estar estritamente relacionado com o novo papel do Estado, que é o papel de regular a economia. Então, o Estado, de uma certa forma, ele sai da economia, ele restringe as suas funções, aquelas funções essenciais para a garantia dos serviços básicos à população. Então, exemplo, a população ela tem que receber energia elétrica. Tem que receber. Se a iniciativa privada não fornecer energia elétrica para uma determinada localidade, o Estado ele tem que ser o provedor desse serviço, porque é essencial para a população. Quando não, se houver, a iniciativa privada tiver interesse em participar, o Estado age de forma regulatória, garantindo que o particular, os cidadãos, eles recebam um serviço de qualidade e que eles paguem um preço justo pelaquela energia que é fornecida pelo particular. Então, isso dá uma noção para a gente desse novo papel do Estado nesse modelo, que é o modelo do Estado regulador. Então, o Estado, ele controla, ele fiscaliza a atividade desenvolvida, mas ele é um Estado cada vez menor. Então, essa é a ideia relacionada Professor a esse Leonardo, assunto. então só fazendo um adendo aqui à matéria dele, relacionando com a minha, e o que é o orçamento em todo esse processo histórico muito bem descrito aqui pelo professor. O orçamento é justamente a ferramenta que vai permitir ao Estado desenvolver toda a sua atividade em cada fase, tendo um tipo de orçamento distinto em cada fase. Então, primeiramente, eu tenho aqui o meu Estado absolutista, não é, que foi aqui descrito e justificado pelo... Como é o nome dele, professor? Hobbes. O Hobbes, é o colega do Batman. Gostaram da piada? Pode rir aí de casa. Peraí, aperta o play aí pro risos. Play. Para, risos. O colega do Batman que descreveu o Estado absolutista. Existia orçamento? Existia, porque o orçamento nada mais é do que um documento que permite ao Estado o controle da arrecadação das receitas e a disposição e o despendimento dessas receitas em despesas públicas. Só que era um orçamento público? Não, porque era um Estado absolutista, certo, professor? Correto. Era um Estado que mandava em tudo, onde o rei fazia o que queria, com a sua vida e com o seu dinheiro. Então, a análise do orçamento serve também de forma histórica, só que buscando a fonte do recurso e a forma de como esse recurso era dispendido na forma de despesa. Com o Estado liberal, o que se buscou? Um Estado mínimo, onde agora o orçamento era mínimo, se tirava o mínimo da população para se despender no mínimo que o Estado seria, ou seja, aquelas funções essenciais à sobrevivência do Estado enquanto nação. Defesa externa, defesa interna. E na defesa interna entra, claro, de forma muito mais complexa, entra a justiça, entra tudo aquilo que é necessário para o desenvolvimento do Estado e a manutenção do Estado enquanto nação. E eu tenho aqui ainda um orçamento agora, só que um orçamento mínimo, um orçamento pequeno, um Estado mínimo, onde o governo ele interfere minimamente na esfera patrimonial do cidadão. Quando eu venho para cá, para o Estado do bem-estar social, olha o que aconteceu na década de 30, o mundo com medo do avanço, certo, do avanço de
de governos que eram tidos como ruins, como o próprio comunismo, como também o nazismo, começa a dar para o povo. Ó, o povo está sofrendo, para que não haja revolução aqui dentro de casa, nós temos que dar um bem-estar social. Só que para dar um bem-estar social eu preciso de quê? De dinheiro. Para eu arrumar dinheiro, eu vou fazer chover dinheiro? Não, eu vou tirar dinheiro do seu bolso. E aí retoma-se aquele estado anterior, aquele estado, pelo menos em tamanho anterior, onde ele vai ser muito mais intrusivo na esfera de cada um, esfera patrimonial. Claro, de uma forma muito mais democrática, mas também um estado maior. Quando esse estado cresce de novo, ele se torna novamente lento, burocrático, questiona-se novamente o estado. Busca-se novamente um estado mínimo, só que agora o Estado, como disse o professor, regulador, ele não sai totalmente da atividade, ele não deixa para o mercado, para a mão invisível do mercado, a regulação da atividade, porque já viu que não dava certo. Em 1930 o mundo quebrou, então não dá certo. Agora eu vou sair da atividade enquanto operador, mas eu vou regular essa atividade. Foi o que aconteceu com o Brasil, com a proliferação das agências reguladoras. Tivemos muitas agências reguladoras no Brasil ultimamente, não é isso? E qual o papel do orçamento nisso tudo? Ora, simplesmente é a forma de fornecer o recurso necessário para a implementação das atividades estatais que permitam o desempenho de tudo isso que nós vimos aqui. Tranquilo? Beleza. Não, já tem aqui, tranquilo. Galera, então, é muito importante para você que está estudando fazer essas inter-relações. Sempre falo quando a gente está estudando atualidades, né, conhecimentos gerais, da importância, muito mais do que você decorar alguma coisa, é de você formular uma espécie de historinha na tua cabeça, né? E aí você nunca mais esquece. Se você entender uma aula assim como um filme que você vê, e que você vê assim os aspectos gerais, e aí depois, na segunda vez que você vê, né, você se atenta aos detalhes, né? Ah lá, aquele espírito lá na gravação, lá na janela, eu não tinha visto na primeira vez que eu vi o filme, né? Então não tem muito isso. Olha a cor do cavalo, enfim, eu não tinha visto e tal, não tinha reparado. Então estudar é isso aí. Se a gente entende, sempre que a gente estiver estudando, principalmente aulas visuais ou auditivas, como uma história que a gente está observando, e procurar fazer os links, porque basicamente, o que o examinador ele quer da gente? Os vários tópicos que eles vão colocar a respeito de administração pública ou gestão pública é que o atual servidor ele tenha o entendimento daquilo que a administração espera desse novo servidor. Que é o quê? A excelência. É a excelência. A excelência, quando a gente fala em administração pública, a gente fala a excelência na prestação dos serviços e a gente fala na excelência na satisfação desse usuário, que é o cidadão. Então é isso que vai nortear todos os tópicos. Por que a gente precisa saber que houve um modelo patrimonialista, houve evolução para o modelo burocrático e agora nós estamos falando no modelo gerencial, que é a tônica da administração. Por que é necessário? Porque nós continuamos repetindo práticas de longa duração no serviço público. E a gente não sabe o porquê. A gente não sabe. Quando um colega nosso vai no nosso setor e pede uma informação, e a gente fala assim, só por escrito. Aí a pessoa, não sei, escrito, né? E fecha lá, de repente, o guichê na tua cara, ou te atende mal, a gente não entende por que está falando aquilo. Para a pessoa que está fazendo, ela acha que ela é legalista. Não, eu sou legalista, eu ajo de acordo com os regulamentos. Só que ela não sabe que o novo modelo de administração, ele é mais voltado para a satisfação do cliente, ou seja, o resultado, do que com o processo. O processo vai ser característica do modelo burocrático. Por quê? Porque na passagem do modelo patrimonialista para o modelo burocrático, nós tínhamos que combater práticas que eram danosas para a administração, como a corrupção, como o nepotismo, como o chamado jeitinho brasileiro. Só que a burocracia em excesso também vai engessar os processos relacionados ao oferecimento de serviço, prestação de serviço público, vai também tornar o processo moroso e ineficiente, e automaticamente também ineficaz. Então, esses conceitos a gente tem que procurar enraizar na nossa cabeça, que é muito mais importante do que a gente, por exemplo, gravar um determinado
conceito em uma determinada parte.